gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a autossabotagem, né? Então, o que está por trás, né? O que tem por trás muito forte, né? Da autossabotagem. Por que a gente começa, né? Buscar algo, começa a fazer algo e de repente aquilo parece que não continua, né? E aquilo começa a trazer mais malefício do que benefício, né? Por que a gente não continua, não avança e sente esses obstáculos, né? Então, como a Terra, né, toda a Terra, o planeta Terra, tudo foi criado com base em leis, a lei do livre-arbítrio, principalmente, né? Então, os seres foram se instalando, vamos chamar assim, né? E foram conduzindo as suas vidas aleatoriamente. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, tenho a escolha, posso escolher de fazer o que eu quiser, estudar o que eu quiser, ir para onde quiser e fazer as coisas seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Então, essa falta de conexão do ser com ele mesmo levou ele a buscar muitas vezes coisas, né, energias, se conectar a energias mais densas, que são energias que promovem a desconexão das partes. Quanto mais densa uma energia, mais desconectada ela está do todo. Por quê? Porque ela está dispersa. Então é uma energia como você tentar pegar a areia, né? Então você pega a areia, né, e ela vai, quanto mais fina ela for, mais ela vai, você não vai conseguir segurar, né? Então, esses movimentos de desconexão foram se ampliando no planeta Terra. Então, a autossabotagem, ela está conectada diretamente ao ser não buscar o caminho superior, não buscar o caminho do seu próprio autoconhecimento, não buscar o caminho da verdade, né? Entre aspas, não buscar o caminho da existência, não buscar um caminho maior. Então, a autossabotagem ela foi criada por dezenas de mecanismos implantados, mecanismos reais mesmo, né? Mecanismos de domínio, de tentativa de domínio da mente das pessoas, da emoção das pessoas, por um sistema, né? A Matrix, terceira dimensão, para fazer com que elas desistissem delas mesmas. Então isso é muito grave, né? Porque é um processo onde as pessoas muitas estão buscando, e elas estão no caminho buscando. E aí algo aparece que muitas vezes vem de fora, é externo, a grande maioria, externo entre aspas, né? Não é que vem do meio externo, mas é um mecanismo que coloca algo dentro da mente da pessoa para dizer para ela que aquilo não é, que bobagem que você vai fazer isso. Né? Então esses mecanismos que acontecem, não, mas por que você vai sentar aí? Não, por que você vai falar com aquela pessoa? Não, por que você vai fazer isso? São todos mecanismos de autossabotagem. Então aqui tem um experimento, né, interessante, um dos experimentos mais conhecidos, né, da física quântica, que é o do gato de Schrödinger, né? Então esse experimento, um dos mais famosos, né, junto com o da dupla fenda, né, são dois experimentos que mostram para a gente o que acontece, né? Eles dão, em linhas gerais, uma percepção da realidade. Então, o que foi esse experimento, né? Em linhas gerais também, né? Então, foi colocado um gato dentro de uma caixa com um vidro de veneno, né? Fechou a caixa e o experimento era deixar lá o gato, né, dentro daquela caixa e verificar depois de um tempo se ele, né, o que ele está vivo, está morto, né? A história do gato de está vivo ou está morto. O que aconteceu com o gato? Então, o observador, aí entra justamente o observador, a grande teoria, entre aspas, mas que revelava que nós, o observador, nós escolhemos, nós colapsamos, o que chama, né? Colapsar a função de onda é o momento em que eu escolho, faço uma escolha. Então, por exemplo, eu escolhi o caminho evolutivo. Então, eu colapsei a função de onda da linha evolutiva. Então, aquela linha do tempo que eu percebia, eu não sabia que era isso, mas eu estava sempre buscando aquilo. Então, eu estava trazendo essa realidade
para a minha própria realidade. Então eu estava trazendo essa linha do tempo para manifestar, sem saber conscientemente, com todas as letras, que era isso que eu estava fazendo. Mas eu estava seguindo um caminho que eu sentia no coração que tinha que seguir. Então o gato, né, no momento em que acontece que a caixa está fechada, você não está vendo nada. É mais ou menos isso, você não está vendo, ele está vivo ou está morto. Você não está assistindo, né? Então, naquele momento existe o que a gente chama de sobreposição quântica. Então, existem vários estados. Ele pode estar vivo e ele pode não estar. Nós escolhemos. Então, o que acontece? A humanidade, fazendo uma analogia com a humanidade, escolheu sempre o caminho do eu quero fazer o que eu acho que devo. Sempre fazer um caminho de ficar deitado na praia, não posso, gente, mas de ficar vivendo, usufruindo, desfrutando, né? A palavra nem é usufruir, é desfrutando do planeta, das coisas do planeta, sem nenhuma percepção das consequências. Então é como que eu vou, faço o que eu quiser, destruo o meio ambiente, destruo a areia, destruo a praia, mas eu continuo lá com o meu guarda-sol. E eu continuo lá, naquela realidade que eu criei porque eu acho que eu sou a dona da praia. E eu continuo poluindo a praia. E eu continuo fazendo como se aquilo nada fosse. E aí chega um momento que essa escolha se tornou tão imprópria, né, para banho, que o universo, né, ou seja, o cosmos, teve que atuar, né, em todo esse sistema galáctico e tudo isso que está acontecendo para poder tirar as pessoas dessas caixas. Por quê? Porque ali, quem que está morto? Tem alguém vivo naquela praia? Não, né? Então, o observador, que somos nós, escolhemos. E nós temos que escolher o caminho que realmente nos corresponde a percebermos essa situação. Então, essa sobreposição quântica, se eu estou observando uma situação, qual o desfecho da transição planetária eu estou observando? Eu estou observando linhas do tempo onde todas as pessoas prosperam, onde todas as pessoas evoluem, onde todas as pessoas têm bem-estar, onde elas vivam bem, onde elas tenham todas unidas, colaborando para um planeta melhor, elas tenham melhores condições. Então é isso que eu estou colapsando, isso que eu estou observando, eu estou trazendo, manifestando através do eu superior, através, né, do nosso trabalho, que foi justamente concebido para essa finalidade, para trazer uma nova frequência, trazer uma nova visão, uma ampliação de consciência, para a gente entender como as coisas funcionam e podermos fazer melhores escolhas. E mais do que isso, para que a gente possa entender que podemos escolher. Então, a autossabotagem, ela vem pelo fato de a pessoa acreditar que ela não pode escolher. E ela pode escolher. Então, essa é a grande ruptura do momento, né? E é o momento onde a gente decide. Por quê? Porque a gente tem consciência. Então, não é o veículo, não é o personagem que vai falar assim, não, eu quero viver ali, né, de frente para o mar, nesse lugar e tal. Mas o eu superior disse, não, o lugar mais adequado para você servir, para o trabalho que você vai fazer, é ali, né? Não é praia, é montanha, por exemplo, né? Então, esses movimentos da consciência vão conduzir o ser para dentro daquilo que é mais adequado para a sua atividade. Então, essa decisão, a decisão que a gente tem que tomar não é exatamente se vai ser na praia ou na montanha, mas a decisão do propósito, daquilo que nós viemos fazer. A decisão de onde queremos estar nessas faixas de frequências que estão disponíveis na Terra, aonde nós queremos estar participando. O que nós vamos contribuir com o quê e por que estamos ali, né? Então, essa reconexão sempre foi adiada. Então, a autossabotagem, ela vem caminhando
há milhares de anos, as pessoas caminhando em marcha lenta. Não, hoje eu não sei, amanhã eu vou ver. E elas estão hipnotizadas por uma realidade como essa do gato, que vamos imaginar que ele só... Bom, se colocou veneno, se você perguntar para uma pessoa que tem um senso comum, assim, superficial, ela vai falar, bom, se tem veneno, ele só pode estar morto quando abrir a caixa. E acabou. Por quê? Porque ela não tem uma percepção de outra realidade para aquele gato. Então é disso que trata a física quântica, a mecânica quântica e todos os ensinamentos da física, né? Eles colocam justamente tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então agora nós temos linha terceira dimensão. Tá bom. O que nós vamos fazer lá? Né? A grande maioria já aprendeu um monte de coisas, está caminhando para uma evolução. Então já estamos na quinta dimensão. Então você já começou a perceber a amplitude, já começou a se motivar, a se elevar, a buscar autoconhecimento, a fazer coisas diferentes, você já está caminhando para algo superior. Não está mais ali. Você não está mais ali brigando, né? Naquela briga cega, naquela energia densa, das pessoas correndo, como se tudo fosse ter que ser do jeito que elas querem, impondo sobre os outros, projetando sobre os outros realidades que não condizem com os outros, mas com elas mesmas, mas porque elas não têm autodomínio, elas projetam para fora. Então tudo isso é uma bagunça total. Então o que a autossabotagem faz é, quando tem 30 pessoas que querem ficar ali, mas tem uma que não quer, e essa uma pode e deve sair dali. Por quê? Porque ela tem o direito de escolher. Ela pode escolher, porque quando ela faz isso, ela é o observador da realidade. Então ela já está vendo que existe uma realidade melhor para ela viver. Então ela vai em direção. Mesmo que não veja, gente. Esse é o ponto central. Então por que a autossabotagem acontece também? Além de ser um histórico criado pela mente, né? Porque esse experimento ele é na mente, né? É mental. Né? Que outra situação poderia acontecer? A gente pode criar outra situação para o gato. Por que não? Né? A partir de um outro nível de consciência. Que ninguém fez isso porque o experimento parou ali. Mas a gente pode avançar nesse experimento. A gente pode ir muito além. Então, por que a autossabotagem? Além dela acontecer porque virou, digamos, uma coisa normal, é normal que eu não avance, é normal que eu fique ali. Por quê? Porque o sistema quer que você fique ali. O sistema não quer que você avance, quer que você fique ali. Porque senão ele não tem nada para fazer você, para ele produzir. Porque o que ele faz é te manter ali. Então, quando você sai disso, né? Então a autossabotagem, além dela fazer a pessoa ficar ali, aí a pessoa vai se distanciando da sua essência, da sua verdade, da sua consciência. Então, o mecanismo é colocar, a pessoa começa a temer a verdade e achar que é normal ela viver de qualquer jeito, temendo a realidade, temendo Deus, achando que Deus é perigoso. Então chegou um ponto, né, que se criou mecanismos totalmente fora da realidade. E aí entram as religiões com mecanismos fora da realidade, porque elas querem manter as pessoas assistindo alguém lá. Só que essa pessoa não está fazendo os seres que estão ali se voltarem para dentro e se reconectarem com quem eles são. Mas está fazendo eles saírem cada vez mais para fora, acreditando em um salvador externo, em alguém que vai aparecer. Então, todos esses movimentos são movimentos energéticos, são padrões energéticos. E a pessoa acredita se ela quiser. Por quê? Porque não existe. É mental, está na mente. O que define o ser? A sua consciência. Então, o estado de consciência do ser, vamos imaginar que o ser saia, desapareça daqui. Não, então aconteceu uma situação, né, e ele não está mais. Não pode estar mais. Mas a consciência dele é eterna. Ele vai continuar existindo.
Ele sempre existiu e sempre existirá. Então ele vai projetar um novo corpo e vai continuar a sua vida. Só que ele vai estar... O que vai ser determinante para ele? O estado de consciência, a consciência que ele tem. Então, com a consciência que ele tem, ele pode viver em qualquer lugar, fazendo o trabalho que ele veio fazer, porque existe um plano maior, né, para cada ser, para as suas atividades. Mas aí ele não tem, a consciência existe. Então, o que ele aprendeu, ninguém pode retirar dele. Esse é o ponto central, ou seja, aquilo que nós descobrimos, que nós aprendemos, vai estar conosco eternamente, independente das circunstâncias. Então é isso que quer mostrar, né, também o experimento, que independente das circunstâncias, o estado do observador que observou aquilo define o resultado. Então, se é assim, por que a autossabotagem continua, né? Ela tem que ser eliminada. Falar, eu não tenho, eu quero seguir em frente ao caminho. O caminho direto que eu escolhi, então eu vou seguir o caminho direto. E quando você faz essa escolha, você vai encontrar as pessoas, as situações, os conhecimentos, tudo que é necessário virá até você. Para você descobrir esse experimento, por exemplo, você viver esse experimento. Porque o experimento, quando a gente entende ele intelectualmente, você não percebeu ainda em você o experimento, no seu próprio corpo. Você tem que fazer a experiência do experimento e perceber como que você cria a realidade. Então aí, quando você percebe isso, você vê que o autodomínio da mente é a chave fundamental. Então, você deixa de assistir coisas que não têm mais sentido, deixa de falar coisas que não têm mais sentido, você muda a sua linguagem, você muda tudo. Por quê? Porque você sabe o poder do pensamento. E você tem que ter esse domínio. Por quê? Porque a gente coloca que a energia tem que estar no coração. Gente. Então, aí o cérebro e a conexão com o coração, ela se torna um potencial energético de te manter na sua frequência. E não o pensamento que você vai lá, não, mas eu vou fazer isso, vou fazer. Aí você entra no jogo. E aí a pessoa fala, não, mas por quê? Você imediatamente se posiciona na neutralidade. Por quê? Porque você está no caminho evolutivo. Então o mais simples de tudo isso é, você traçou sua meta evolutiva, acabou. Você traçou, é evolutivo. Tudo aquilo que não é, vai vir e vai fazer você ir percebendo. Você vai conduzindo, mas você tem um foco, você tem uma meta única, você tem uma meta de evoluir, de progredir na sua vida. E não progredir passando por cima feito trator, né? Você vai progredir a partir do amor e da sabedoria. Você vai progredir porque você quer fazer isso. Você quer aprender. Então aí o autoconhecimento começa a te transformar, começa a ser valioso, senão ele é inútil, né? A gente fala, não, mas é isso aqui, mas será, eu vou ler esse livro? Né? E aí você põe de novo na gaveta, né? Pega outra, agora esse aqui, põe na prateleira. Enfim, você fica nesse jogo que é o jogo da terceira dimensão. O jogo da terceira dimensão é, eu pego o livro, devolvo o livro, pego o livro, devolvo o livro. E a pessoa abre, lê 2 páginas, está muito difícil, fecha de novo. E assim. E aí deixa para o dia seguinte. Então é agora, gente. O momento é agora. Nós somos a nova humanidade. Nós somos a nova humanidade. Nós somos. Não é líder de governo, não é religião, não é nada. Somos nós. Nós temos que comandar a nova realidade. Nós temos que comandar a união dessa nova humanidade, que é uma nova realidade, que são novas dimensões, que são novas maneiras de viver com padrões de conduta mais elevados, onde ninguém pode sabotar ninguém, ninguém pode obrigar ninguém a fazer o que não quer, ninguém, nenhum mecanismo, nada. É o ser puro conectado às leis superiores, às hierarquias espirituais que estão operando na Terra, gente, que estão disponíveis
Imagina, essas hierarquias estão disponíveis para nos ajudar, nos auxiliar no processo. Por quê? Porque eles conhecem, porque eles passaram, porque eles já fizeram. Então nós temos que aprender essas lições, aproveitar essas lições com muita gratidão, e seguirmos por um caminho evolutivo, superior, que vai nos trazer realmente a libertação de todas essas coisas inúteis, de todas essas conversas inúteis. Nós precisamos de ensinamento, nós precisamos de instrução, nós precisamos aprimorar o nosso ser, para sermos aquilo que a gente escolheu ser, que escolhemos. Então, cada um de nós, em essência, já é um ser perfeito, ele só precisa manifestar essa realidade participando dia a dia nessa percepção. Então, pegar esse experimento, ver como é que isso aqui, o que é isso aqui, o que isso pode me trazer, E assim outros, e outros livros e tudo, e começar a se engajar fortemente no autoconhecimento e na prática do dia a dia, de como você vê as coisas, você vai ver as coisas de uma maneira diferente do que você via antes. Ok, gente? Então, nada de autossabotagem, Porque a autossabotagem é, em linhas gerais, você negar Deus. É uma negação da vida. Então, vamos eliminar isso de vez, E vamos seguir pelo caminho evolutivo. Gratidão.